Criminosos estão preferindo morrer do que serem presos. Parece exagero, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo em El Salvador. Hoje eu vou te mostrar por dentro da prisão mais temida do planeta, o famoso Secote. O presídio criado por Nayib Bukele, que virou símbolo da guerra brutal contra as gangues no país. E pode ter certeza, tá? Muita coisa ali parece ter saída de um filme distópico. Você vai entender como que o país, que era considerado um dos mais perigosos do mundo, conseguiu despencar seus índices de homicídio em poucos anos. Porque Bukele virou praticamente um herói nacional para milhões de pessoas. E também o motivo dele ser chamado por muitos de o ditador mais legal do mundo. É mole? Bom, luzes acesas 24 horas por dia, presos dormindo em estruturas de metal, alimentação extremamente limitada e criminosos aterrorizados com a ideia de parar naquele lugar. Mas afinal, isso é justiça ou é exagero? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona aí a prisão onde bandido finalmente parece não ter vez. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. El Salvador, né? Talvez seja o caso mais emblemático dos últimos tempos quando o assunto é combate à criminalidade. O país mostrou que quando existe vontade política de enfrentar a bandidagem, custe o que custar, os resultados podem aparecer muito rápido. A transformação de El Salvador, que já foi considerado o país mais perigoso do mundo, impressiona. Em 2015, eles registraram uma das maiores taxas de homicídios do planeta, chegando a absurdo de 105 mortes por 100 mil habitantes. Hoje, porém, a realidade é outra. Em poucos anos, o país saiu desse cenário caótico para uma taxa oficial de apenas 1,3 homicídio por 100 mil habitantes. Sim, eles foram de mais de 100 mortes para praticamente uma, num intervalo curtíssimo. E existe um nome diretamente ligado a essa mudança: Nayib Bukele. Essa virada drástica aconteceu graças à política de tolerância zero adotada pelo jovem presidente, que construiu a sua imagem justamente em cima da ideia de não aliviar para o criminoso. Por causa disso, Bukele virou alvo constante de críticas de organizações internacionais e grupos ligados aos direitos humanos. Mesmo assim, segue com aprovação altíssima dentro do próprio país, chegando perto dos 90% entre os salvadorenhos. Com muita força, Bukele foi aos poucos enfraquecendo a criminalidade de El Salvador, principalmente as gangues, que eram as grandes responsáveis pelo banho de sangue que existia no país. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui contando mais detalhes sobre o Bukele e as suas ideias alguns anos atrás. Então, quem quiser entender melhor toda essa história, depois assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição ou procura aqui no canal que você vai achar, tá? Mas, dentro do chamado método Bukele, existe uma coisa que chama ainda mais a atenção do mundo inteiro: a famosa cadeia modelo criada pelo governo. Ela virou praticamente uma vitrine do presidente, tanto para os moradores de El Salvador quanto para o resto do mundo. A mensagem passada ali é bem clara: se você fizer besteira, você vai ser tratado assim. E acabou! E é justamente isso que faz tanta gente elogiar o modelo dele. Ao mesmo tempo, claro, existem muitas críticas também, né? Tem quem diga que esse sistema é desumano, exagerado, que passa dos limites. Mas afinal, o que realmente acontece dentro da prisão de Bukele que faz tanta gente admirar o modelo enquanto outras pessoas enxergam aquilo como algo absurdo, algo terrível, algo que não deveria acontecer para os criminosos? Secote, onde bandido não tem vez. Rapaziada, uma pausinha rápida aqui para eu falar diretamente com você que curte futebol. Presta atenção porque eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar a rolar. E eu tô falando da Blaze, patrocinador oficial desse canal já faz anos. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Desde o nosso campeonato brasileiro até jogos internacionais, Champions League, Premier League, Libertadores, bom, tudo isso com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar, tá? É bom sempre lembrar que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Pessoal, estamos aqui na plataforma da Blaze, eu tô nos jogos que estão rolando ainda pelo maior torneio do mundo, né? E depois da manhã vai ter a grande final, né? E é claro que a gente vai fazer a aposta nesse jogo aqui, né? Espanha e Argentina. Eu acho que vai dar Espanha, tá? Então eu vou lançar aqui na Espanha mesmo, clico aqui embaixo, ó, escolho o valor que eu quero e já aposto aqui, ó, faço a minha aposta e tá pronta. Agora é só aguardar
aí domingão e secar os hermanos para perder para a Espanha, hein? Se você tem interesse em participar, é simples, junte-se a Blaze acessando o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição ou escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro e lembrando, apenas se você for maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. O sistema prisional de El Salvador, que ficou conhecido no mundo inteiro por causa da política de guerra às gangues implementada por Nayib Bukele, funciona com um regime extremo de segurança máxima e isolamento. Foi justamente através desse modelo que o país passou a registrar a maior taxa de encarceramento do planeta. E o maior símbolo dessa política é o famoso Secote, enfim, que é o Centro de Confinamento do Terrorismo. A prisão virou praticamente a vitrine do governo Bukele e representa exatamente essa linha dura adotada contra membros de facções e criminosos considerados de alta periculosidade. Mas o Secote é o seguinte, ele é o presídio de segurança máxima lá. É Centro de Confinamento do Terrorismo, né? Isso aí. Só tem terrorista lá, Lu? O conceito deles de terrorista é facção criminosa. É como se a gente fizesse um presídio aqui pro Comando Vermelho, PCC. Então eles declararam as facções criminosas como terroristas e construíram esse presídio para os faccionados. Quantas pessoas cabem 40 mil pessoas. O Secote é considerado aí o maior presídio de segurança máxima do mundo e fica em uma área isolada de Tecoluca, a cerca de 70 quilômetros da capital. Claro que não existem 40 mil presos lá dentro hoje, mas a estrutura foi feita para comportar impressionantes 40 mil detentos, cercados aí por muros de 11 metros de altura e cercas elétricas. E pelo que dizem, a realidade lá dentro parece ser bem pesada. Quem já passou por lá ou teve acesso ao presídio descreve o ambiente como extremamente difícil, para dizer o mínimo. Parecia um clima muito pesado, né? Muito... Cara, eu não tava preparado, porque era uma agenda muito intensa. A gente saía todo dia 7 da manhã pra começar a filmagem e voltava no final da noite. E aí tem um dia que eu sabia que a gente ia no Secote lá. E aí o pessoal encaixou, hoje é no Secote. Aí meio longe, meio do nada. Eu fui tranquilo, a gente já passou por várias gravando, né? Então, na minha cabeça, cara, já gravou favela no Rio de Janeiro, não vai ser no presídio mais seguro da América Central, né? Cara, mas quando eu entrei no pavilhão, eu vi que eu não tava preparado. Quando eu entrei, assim, quando o cara abriu a porta e eu entrei... O toba... Porque é aqueles presídios meio americano, que é galeria, né? Fica dois lados, assim, então um corredor grandão, tudo bem iluminado. As portinhas. E de um lado e de outro, cela. E a galera empilhada. Quando eu vi aqueles, sei lá, 8 mil caras me olhando entrar, eu falei... Pô, isso aí psicologicamente é ruim, hein? O Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo, conseguiu entrar em um dos pavilhões do Secote para ver de perto como que funciona a prisão e trouxe alguns relatos bem pesados sobre como que é o lugar que a gente já vai mostrar aqui. Vale lembrar também que, em teoria, o Secote aí abriga apenas membros de gangues e facções criminosas. Outros presos acabam ficando em presídios diferentes, onde os detentos possuem mais direitos, como poder trabalhar, ter uma alimentação melhor e algumas regalias a mais. Visitei os outros presídios e filmei os outros presídios. Mas você matar assim. Os outros presídios, sinceramente, animal. De boa. Não, animal. É porque os outros presídios são uns campos de fábrica. Então os caras ficam fazendo móveis de escola, ficam fazendo tinta, ficam fazendo material pro Estado. E aí a lógica é a seguinte, 3 dias trabalhado, 1 dia menos de pena. Igual aqui. Detalhe, tem organograma. E se tu for promovido, tu melhora. Então o cara que é promovido a gerente por bons méritos, etc., aí é 2 dias trabalhado, 1 dia menos de pena. Entendi. O Lucas conta que o esquema de visitas no Centro de Confinamento do Terrorismo já é extremamente rigoroso. Segundo ele, você praticamente não pode entrar nem com documentos pessoais. E ele diz que o impacto começa logo na entrada, tá? Porque a estrutura do lugar impressiona, justamente por parecer feita para impedir qualquer tentativa de fuga. Te levam, aí tem um chão de brita, uma vala pro cara não poder pular, arame, então são vários, concêntrico. É muito Castelo bizarro. medieval. Isso aí. Lembra isso aí mesmo. Isso aí, é concêntrico, né? Então primeiro a muralha, depois uma camada blindada, depois uma camada de brita pro cara fazer barulho se ele pisar ali, depois uma vala, aí um arame... Outra de mina terrestre. Arame elétrico e o caramba, e várias torres e tal. Pô, o negócio é fudido. É muito. E aí depois tem essa zona central, que é um pavilhão do lado do outro. Lá dentro não existem programas de educação nem trabalho. O foco do sistema é confinamento total e vigilância constante por câmeras. Os presos basicamente não possuem essa quantidade enorme de direitos e benefícios que a gente vê em muitos lugares por aqui. Por exemplo, o máximo que eles têm é uma breve saída no corredor para fazer algum alongamento. Eles não saem da cela em nenhum momento. Oi? Eles não saem da cela em nenhum momento. Uma vez por dia, eles não saem nunca do pavilhão. Uma vez por dia o cara sai da cela acompanhado, vai pro corredor, faz 15 minutos de alongamento acompanhado e volta pra cela. Isso é porque esse é todo o argumento deles. Eu não estou prendendo gente normal, eu estou prendendo gente que escolheu fazer da sua vida uma facção criminosa. Lá dentro não existem camas com colchão, os presos dormem literalmente em estruturas de metal. Aí fica difícil tacar fogo pra fazer rebelião, né? Outra coisa pesada é que as luzes ficam ligadas 24 horas por dia, sem banho de sol e praticamente sem qualquer contato com o mundo exterior. Cara, que doideira, velho. E pelo que muitos relatam, vários criminosos preferem morrer em confronto do que acabar indo parar naquele lugar. O negócio realmente parece ser insano. Eu perguntei se o cara não se matava. Os caras não tentam se matar aqui. Então. E ele falou, não, nunca, a gente não deixaria.
Não, é melhor a ironia. Olha, esse aí tá O calmo. Estado de El Salvador protege a vida dos cidadãos. Ah, que bom. E como que funciona a alimentação lá dentro? Bom, as refeições são extremamente repetitivas, tá? Segundo relatos, os presos comem praticamente a mesma coisa todos os dias. Além disso, a comida tem baixo valor nutritivo e não inclui carne, frango ou qualquer outro tipo de proteína. Bom, nessa hora, muita gente olha para isso e pensa, né? Caramba, será que não é exagero? Só que o governo de Bukele usa uma justificativa bem direta para defender essa medida. A ideia deles é que presos não deveriam ter mais conforto ou privilégios do que a população mais pobre do país. O próprio Bukele já declarou que só colocaria carne na alimentação desses criminosos no dia em que o cidadão mais pobre de El Salvador também pudesse ter carne ou frango dentro da sua casa. É uma filosofia interessante, né? Acho que depois de tudo isso que a gente falou aqui, já dá para entender por que o Bukele ele virou um dos maiores alvos de críticas das ONGs de direitos humanos. Só que ao mesmo tempo é inegável que essa política conseguiu reduzir drasticamente os índices de criminalidade e violência das gangues em El Salvador. Segundo dados divulgados pelo próprio governo, o país já estaria há mais de 1 ano e meio sem registrar homicídios em determinados períodos. Um negócio realmente impressionante. E como falei antes, né, o Bukele ele segue com aprovação altíssima entre os salvadorenhos, chegando perto dos 90%, e pelo jeito ele não pretende abandonar esse estilo de governo tão cedo. E eu acho que nem a população vai querer tirar ele e correr o risco de um próximo presidente acabar com essa linha dura contra esses detentos e a criminalidade voltar a crescer, né? Ninguém quer um país aí com altos índices de criminalidade, com certeza. E eu acredito, inclusive, que se algum presidente que vier a ser eleito aqui no Brasil acabar buscando essa linha dura contra a criminalidade, onde tolerância zero, eu acho, inclusive, que ele vai ganhar índices altíssimos de aprovação, assim como o Nayib Bukele ganhou, tá? Eu acho, inclusive, que é uma boa tática aí, talvez, um bom marketing de campanha para algum eventual presidente que está em ascensão aí, tá? Claro que também existem pontos em que Bukele dá sinais aí meio preocupantes, tá? De querer concentrar poder demais e seguir uma linha mais autoritária, tá? Não dá para fingir que isso aí não existe, não. E aí não sei, né? Aí dá um pouquinho de preocupação, não? Bom, não é à toa que muita gente passou a chamar ele de o ditador mais legal do mundo, você acredita? Só que ao mesmo tempo é inegável que os resultados do governo dele chamam a atenção. O cara pegou um país completamente tomado pela violência, sem segurança nenhuma, e ele conseguiu transformar El Salvador em um lugar muito, mas muito mais seguro, além de impulsionar a economia. Então assim, né? Agora resta torcer para que ele continue fazendo um bom trabalho, sirva de exemplo aí para outros presidentes aqui da América Latina, inclusive para o Brasil, né? E sem acabar, é claro, cruzando essa linha aí do autoritarismo aí, né? Tomara que não aconteça nada. Mas o cara não vira um ditador autoritário em El Salvador, mas que a galera tá gostando dele, tá, né? Polêmico, né? Bem polêmico. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.